Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é domingão, dia do quê? Vocês sabem, né? Eu falo de trouxa, né? Volta a volta. E assim, ainda falta uma semana para o retorno da Fórmula 1 após as férias, né? De verão lá na Europa, né? Que é inverno, lá é verão. E hoje falaremos de um GP da Bélgica, a prova de 2009, que teve Giancarlo Fisichella pole position com uma Force Indy indo ao pódio. A última vitória de Kimi Raikkonen na Ferrari, muito caos, bagunça, bomba. Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, precisamos lembrar como estava a temporada de 2009 até ali, que era um ponto completamente fora da curva. Novo regulamento aerodinâmico, carro completamente novo. Algumas equipes tinham KERS, outras tinham tal de difusor duplo. Polêmica! E a ordem de forças mudou. Em 2008 tínhamos ali Ferrari, McLaren, BMW e Renault como as mais fortes. E em 2009 as mais fortes de início eram Brown GP, Red Bull, Toyota, Williams. E nas 7 primeiras corridas daquele ano, vocês sabem, Jenson Button venceu 6 delas, abriu uma vantagem gigantesca na tabela. Eram 26 pontos de vantagem para o vice-líder Sebastian Vettel, era uma vantagem enorme. Você pode pensar que são poucos pontos, mas a vitória valia 10 pontos na época. Ou seja, era o conto de fadas da Brown GP virando realidade. Já ganhou, já ganhou, A questão é que depois do GP da Inglaterra, a carruagem da Brown GP foi virando abóbora aos poucos, em especial do Button. Depois disso ele só pegaria 2 pódios em Monza e em Abu Dhabi, e com a Red Bull forte e o Rubinho reagindo, a diferença foi caindo de pouco em pouco. Nas 4 corridas seguintes, o Rubinho venceu uma prova e fez 19 pontos, o Button fez 11, e a classificação antes do GP da Bélgica, a segunda prova após as férias, estava assim. A diferença de Button para Barrichello ainda era grande, 18 pontos separando eles. Logo atrás vem Marco Webber e Sebastian Vettel, e a briga pelo campeonato era essa. Button vendo o Rubinho, Webber e Vettel se aproximando cada vez mais. E se vocês estão vendo alguns pilotos com meio ponto aqui, é por conta daquele GP da Malásia que terminou na metade, tá? Assim, gente, chegamos para o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, onde era normal ter grandes corridas lá, cara, era comum. Onde nos treinos livres o motor de Marco Webber deu pau, o que totalizava 6 motores quebrados por cada Red Bull em 11 corridas, era uma barbaridade. E aí ficaram comprometidos pelo resto do ano. Porém, vamos para o quali, onde no Q1 nada de anormal aconteceu, no máximo uma escapadinha aqui e ali, com os eliminados sendo Buemi, Alguersuari, Nakajima, Grosjean e Badoer. E claro, o Badoer tinha que rodar no finzinho do Q1. Luca, how bad you are. Mas atenção, Fisichella liderou o Q1. Rapaz, será? Vai dar! Não vai dar! E no Q2, atenção também para os eliminados, tá? Lá vem. Ih, rapaz. Adrian Sutil, Lewis Hamilton, Jenson Button, líder do campeonato, Fernando Alonso e Heikki Kovalainen. Meu irmão, que isso? A McLaren tinha melhorado após o GP da Alemanha, então isso é o choque. E o líder do campeonato fora, é a chance do Rubinho aqui. Estão deixando a gente sonhar. E no Q3... Fisichella é o mais rápido. Que é isso? Fisichella? Velho, faltam 30 segundos. Será que vai dar físico? Tá, Raikkonen passou, não foi. Vamos ver o Heidfeld, não foi. Ok, vamos seguindo Kubica, não deu. Trulha agora, o mais perigoso, não deu também. Rubinho agora pra fechar, somente o quarto. Então, gente, a Force Indy é pole, Fisichella é pole de Force Indy. Uma equipe que não tinha conquistado ainda um ponto sequer na Fórmula 1 era a pole. Com Fisichella que sempre brilhava em equipes menores. Só que ficava aquela coisa, será que é fogo de palha, o carro leve demais? Vamos ver. O grid ficou assim, Fisichella pole, seguido de Trulli, primeira fila italiana, olha só. Heidfeld, Rubinho, Kubica, Raikkonen, Glock, Vettel, Webber e Rosberg fechando o top 10. Com Button largando apenas de 14º, era a grande chance do Rubinho tirar a diferença. Assim, chegávamos para uma corrida totalmente em aberto, cheia de incertezas, o que será que vai acontecer? Fisichella era fogo de palha, realidade, quem brigaria pela vitória? Button remontaria, Barrichello brilharia, muitas questões. E dessa forma, os ciclos do se apagaram e começava o GP da Bélgica. E o Rubinho ficou. Na largada e caiu pra último. Não, Rubinho. Não, Rubinho. Quando o Rubinho poderia tirar muita diferença, rola isso. Enquanto isso, olha o malandro do Kimi passando todo mundo por fora da pista para ser o terceiro. E depois para virar o segundo na reta, hein? Olha ele. E na Lecambe, aí bateu todo mundo, cara. Bateu o Alguersuari, bateu o Grosjean, bateu o Hamilton, todo mundo. E atenção, bateu Jenson Button, meu Deus. Eita!
E o responsável por essa batida? Romain Grosjean. Ele gostava de tirar o líder do campeonato na Bélgica, hein? Então, gente, tá tudo em aberto. É agora, Rubi, acelera. Enquanto o Galvão seguia confundindo Alguer Soares com o Buemi. O Weber ficou em quinto. Esse piloto, esse não é o Alguer Soares é o piloto mais narigudão. Galvão, tinha um GC escrito Alguer Soares ali embaixo. E após 4 voltas, resgate feito, era difícil, né, por 4 carros. A relargada era da Spa com o Fisichella na liderança. Porém, lá vem Raikkonen. O finlandês tinha o Kers, o italiano não, e assim a Ferrari passou de passagem na reta Kemmel e Kimi liderava. Rapaz, ele já venceu lá em 2004, 2005, 2007, quase venceu em 2008, será que vem mais uma? Enquanto isso, lá vinha Rubens Barrichello. Ele voando já passava o péssimo Luca Badoer, passava Kasuki Nakajima na retona e ele tava escalando. Enquanto o Badoer causava o caos, uma filhinha, e o Trulli reclamava que não conseguia passar ele na reta. A corrida ficou meio morna e, gente, volta 11 e vem a bomba que Reginaldo Leme solta ao vivo. Deixa eu aproveitar para dizer que tem um novo escândalo pintando por aí, Galvão, porque a FIA está fazendo uma investigação minuciosa entre engenheiros da Renault e já tem... Olha o rádio do Rosberg. Depois a gente continua. Diga lá, Borto. O engenheiro falando pro Rosberg que ele tem que andar mais rápido que isso, porque o Alonso, com quem ele tá brigando aí, vai parar depois dele. Então que ele tem que andar mais rápido do que vem andando até o momento. Bom, continuando essa investigação feita pela Renault, na verdade feita por uma empresa, olha a BMW já prevendo uma parada aí, feita por uma empresa independente, e já tem depoimentos que incriminam Flávio Briatore por algo muito grave, de ter premeditado aquele acidente de Nelson Piquet na 14ª volta do Grande Prêmio de Singapura em 2008, que deu a vitória a Fernando Alonso e inclusive mudou a história do campeonato. Lembra que o Alonso fez o pit stop na volta 12 e o Nelson teria que interromper a corrida de qualquer forma na volta 14, com a entrada do safety car, e até o lugar da batida teria sido previamente escolhido, segundo alguns depoimentos e algumas gravações da comunicação por rádio que confirmam suspeitas. E os engenheiros da equipe, nem todos participaram, mas todos estão sendo investigados e há um clima muito ruim aí na equipe Renault. Pera, deixa eu entender direito aqui, porque agora tremeu o centro da terra. Deixa eu entender direito. A Renault teria dado ordem pro Nelson bater? Teria premeditado a volta e o local até da batida. Sim, mas daí... Um local que forçasse a entrada do safety car. Sim, mas aí teria que ter dito a ele, você tem que bater. E aí ele teria batido de propósito? A coisa pode chegar a isso dependendo das investigações. Não é uma... Eu acho que piloto nenhum pode bater de propósito. O Nelson tá ouvindo a transmissão. Ele teria que provocar a entrada do safety car. O Nelson tá ouvindo a transmissão. Isso é uma coisa seríssima. É muito sério. É uma coisa seríssima. É uma história, talvez a história mais escabrosa de 59 anos de Fórmula 1. Eu não consigo acreditar que alguém mande um piloto bater e que o piloto bata de propósito. Isso, eu não consigo acreditar nisso. É o que estão... O pai dessa história vai ter que provar isso num tribunal e vai tomar um processo do tamanho criminal, do mundo. Criminal. Vai tomar não, tô dizendo, quem espalha uma história dessa vai ter que comprová-la, porque senão toma um processo criminal do tamanho do mundo. Não, mas não é história não, os engenheiros da Renault estão apavorados com o clima gerado aqui em Spa-Francorchamps. Então, Reginaldo, mas essa informação tem que ter partido de alguém. Mais importante que qualquer comunicação com o rádio do Kovalainen. Parece a coisa mais louca da história da Fórmula 1, Burti. Galvão, eu não acredito muito, até conhecendo o Nelsinho também, eu não vejo ele muito se colocando numa posição dessa e assim, que nem você mesmo falou, né, forçar um piloto a bater é muito difícil, eu não acredito nisso. Muito bem, começaram as paradas. Isso vai dar uma confusão. Sim, o escândalo do Crashgate em Singapura 2008 sendo revelado ao vivo por Reginaldo Leme, com o Galvão e o Butch completamente em choque. Naquele momento o Regi já sabia de tudo, estava sendo informado pelo próprio Nelson Piquet, então era uma fonte segura mesmo com o Galvão do lado dele assim cagado de medo, cara. Foi ele quem soltou essa bomba ao vivo e logo depois a investigação aconteceu e foi comprovada a batida proposital de Nelson Piquet e toda a manipulação
especulação do resultado daquela corrida, que terminou com Flávio Briatore e Pat Simons punidos, mas, né, já voltaram pra Fórmula 1. Justiça boa, né? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Jogada essa fofoca da Renan, bora voltar pra corrida. Volta 14 Fisichella e Raikkonen pararam ao mesmo tempo, com o finlandês voltando ainda à frente. Outros pits iam acontecendo, como o de Webber, que saiu perigosamente contra uma BMW e seria punido com drive-thru por isso. E segue o Rubinho. Ele tava com a faca nos dentes e por fora, na Blanchimont, com coragem, ele passou e tomou a posição de Mark Webber. Velho, na Blanchimont, por fora. E o Galvão não usou o boot. E após todo mundo parar, todos os pilotos realizando suas primeiras paradas, o Rubinho já era o sétimo, zona de pontos, ele tá bem. Mas a prova tá um sono, gente, nada acontece, tá morna mesmo, tá morna. O foco era a perseguição de Fisichella a Raikkonen, que sim, o piloto da Force India tava batendo de frente. O problema é que a Ferrari tinha o Kers, aí na reta não tinha como. Enquanto isso, o Trulli tinha problemas nos boxes, 8 anos para tirar a mangueira, vazou tudo, para pouco tempo depois abandonar de vez. Fernando Alonso, naquele momento o terceiro colocado provisório, também teve problemas. Roda dianteira esquerda, uma demora desgraçada na calota, aí meu irmão azedou. Problema esse, fruto de um toque do Alonso lá na largada, pra tu ver o efeito dominó. Alonso, que voltas depois, abandonou. Tal como na Hungria, quando teve o pneu solto enquanto ele liderava. Uma galera realizava o segundo pit e, gente, é sério, assim, a corrida tá muito e muito morna, pra dizer o mínimo, cara, assim, pra não dizer que tá ruim. Nada acontece. Nada. E Rubinho é um desses que param, com uma boa parada, voltando em 11º. Mas uma outra galera ainda iria parar. Depois parou Kubica, Fisichella e Kimi juntos de novo, com o finlandês na frente outra vez. Enfim, em geral, até o Vettel na volta 35, que voltou em terceiro, inclusive. Assim, Rubinho era o sétimo colocado, levando 2 pontos para casa, diminuindo o prejuízo. Enquanto na transmissão, o Galvão seguia chocado com o escândalo do Crashgate. Vai explodir no mundo inteiro essa bomba que o Reginaldo soltou aqui. Reginaldo Leme, mais ou menos repita essa história que é fundamental. Olha, é a mais escabrosa que eu ouvi em 35 anos que eu tô aqui nessa brincadeira de Fórmula 1. Cuidado só na parte do piloto. Eu não consigo acreditar que o piloto possa concordar em bater de propósito. Eu sei que o Nelsinho não fez isso. Ele parar a prova, interromper a prova, é uma coisa muito louca. Mas vamos lá. Coisa que teria sido premeditada, o acidente, uma rodada do Nelsinho em lugares, até lugares pré-determinados para que houvesse a entrada do carro de segurança, e isso aconteceu. Ele acabou batendo de uma forma muito estranha. Recentemente, conversando com o Felipe Massa, o Felipe me chamou a atenção disso, e o Felipe disse que ele foi ao Briatore e disse: essa batida não tá certa, Briatore, essa batida aconteceu porque vocês quiseram. Muitos pilotos levantaram essa hipótese e agora vem à tona isso com a investigação que a FIA está fazendo. Contratou uma empresa independente para fazer essa investigação e já tem depoimentos contundentes aí que incriminam o Flávio Briatore. Olha, isso vai ser o maior escândalo da história da Fórmula 1. E aí o Fernando Alonso, pois é, seu Alonso, a bomba tá explodindo dentro da sua casa. E essa bomba, se explodir desse jeito, eu vou te contar essa história. Essa história vai ser terrível. E veja o que ela pode ter trazido. Claro que não foi isso que fez a mangueira ficar presa no carro do Felipe, mas foi isso que fez parar naquele momento. Foi isso que pode ter mudado até a história do campeonato. Pode ter tirado o campeonato do Felipe Massa e ter dado o campeonato para o Lewis Hamilton. Sei lá quanta coisa que pode ser considerado. Lógico que não se mexeu na mangueira, mas de qualquer forma seria... Rapaz, o Nelson Piquet falou, duas corridas seguintes, ele falou, chegou perto de mim e disse assim: você acha que eu tô vindo aqui porque eu gosto de corrida? E espera que você vai ver o tamanho da bomba. Eu não imaginava que ela fosse desse tamanho. Você lembra que ele disse que vocês vão entender por que eu tô vindo em todas as corridas desse ano, que era exatamente para cuidar dessa relação, dessa pressão que era feita em cima. E daquele jeito Nelson disse, ele ainda disse pra mim: tem um filho pequeno em casa pra criar. E assim, a razão de quem viu ao vivo era a mesma do Galvão. Depois rolavam mais brigas, como o Súdio tentando passar o Glock pela P10, mas sem sucesso. Kim tava de boa e iria para a vitória. E bicho, com 3 voltas para o fim, o carro do Rubinho começa a fumar. Eu não fumo. Já tava soltando óleo enquanto ele perseguiu o Kovalainen, e o rádio lá falando: meu irmão, evita, Dog, assim, tira o pé, meu irmão, tira o pé, vai até o fim.
nisso, Kimi Raikkonen abria a última volta em Spa, com o Fisichella próximo dele, mas sem chances. E assim, pela quarta vez nas últimas 5 edições, Kimi Raikkonen venceu o GP da Bélgica, a primeira vitória dele em 2009. Com o Fisichella em segundo no primeiro pódio da história da Force India, simplesmente uau. Que resultado do físico. Vettel cruzou além de chegar em terceiro com direito à volta mais rápida. Enquanto, gente, a subtrama do Rubinho, ele com o carro fumando, sofrendo, quase morrendo, cruzou em sétimo e pegou 2 pontos. Ufa, gente. Agora tô aliviado. Ele poderia ter largado melhor, conseguido o melhor resultado, mas tá valendo esses 2 pontos. O pior é que na ida ao parque fechado, começou a pegar fogo mesmo. Puta vida. E o rádio falava, Rubinho, tu tá pegando fogo. Não no sentido bom, cara, assim, o carro realmente tá pegando fogo. Rubens, you're on fire. Make sure you stop there extinguisher. But you're seriously on fire, Rubens, like properly on fire. Mas tudo certo, sem problemas, ele foi o sétimo. Ufa. No parque fechado, a festa, entre aspas, foi de Kimi Raikkonen, naquele jeitão dele, sem comemorar muito, naquela que seria a sua única vitória em 2009 e a última tanto em Spa quanto pela Ferrari. Só que a estrela de fato era Giancarlo Fisichella, pódio com uma Force India. Repito, até aquele GP a Force India nunca tinha conquistado 1 ponto. E ele foi simplesmente pódio e pole, incrível. E a gente pôde ver isso no pódio, muita comemoração no físico. A classificação ficou assim, Kimi Raikkonen vencedor, Giancarlo Fisichella incrível em segundo, Vettel em terceiro, e completava a zona de pontos Kubica, Heidfeld, Kovalainen, Rubinho on fire e Rosberg. Abandonaram Alonso, Trulli e os 4 da largada, ou seja, Hamilton, Alguer Soares, Grosjean e Button. O Badoer foi o último dos que completaram a prova. De novo. Depois dessa corrida, Giancarlo Fisichella, com tamanho sucesso em Spa, foi contratado pela Ferrari para substituir Luca Badoer, onde não fez nada até o fim do ano. Foi melhorzinho, mas não fez muita coisa não. A classificação do campeonato ficou assim também. O líder ainda era Jenson Button, com uma também enorme vantagem, 16 pontos. Isso aí dá uma vitória e um terceiro lugar de distância. E aí ficava a dúvida, será que alcançariam ele com 5 provas para o final? Bem... não. Rubinho venceu a prova seguinte na Itália, a última do Brasil na Fórmula 1 até aqui, baixou a diferença para 14 pontos, porém perdeu um pouquinho em Singapura, ganhou um pouquinho em Suzuka, e em Interlagos, Jenson Button se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 com uma prova de antecedência. E o Rubinho terminou nem vice, cara, assim, dói bastante de 2009, bastante, assim. Enquanto a Force India não subiria ao pódio de novo até 2014, quando o Sérgio Pérez conseguiu essa façanha no GP do Bahrein daquele ano. Depois disso, a Force India conquistaria mais 4 pódios antes de virar Race Point entre 2018 e 2019. Mas a Force India estará sempre dentro dos nossos corações. E esse foi o GP da Bélgica de 2009. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera, cara, que ajuda demais. Na descrição tá o nosso Discord, Instagram, primeira fila F1, não babaca também, né, Kevin? Pelo amor de Deus. Kevin Nicolas F1 é o meu Twitter, tá? Membros aqui estão eles, muito obrigado a todos os membros aqui de coração mesmo aí, porque quem contribui, cara, contribui de coração, tá? Eu não peço aqui e eu não quero que vocês gastem dinheiro que está além do alcance, apesar de ser barato, assim, é uma coisa que é opcional. Se quiser virar, beleza, se não quiser virar, show, sugestões, comentários, é isso, muito obrigado por assistir até aqui, ProcoBR comentário fixado, falou!